Oi, gente! Vamos continuar nosso estudo de Maquiavel. Então, entramos hoje no capítulo 9, sobre o Principado Civil. Por outro lado, quando um cidadão comum, já me faltou o ar. Por outro lado, quando um cidadão comum não põe infâmia ou outra intolerável violência, mas com o apoio de seus concidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar de principado civil. Nem são necessárias para chegar a ele toda a virtude ou toda a fortuna, mas sim uma astúcia afortunada. Digo que se ascende a esse principado com o favor do povo ou com o dos grandes, pois em toda a cidade se encontram essas duas diferentes exigências políticas. E disso decorre que o povo deseja não ser nem comandado nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam comandar e oprimir o povo. E esses dois apetites diversos podem provocar nas cidades três efeitos: o principado, ou liberdade ou desordem. O principado é causado pelo povo e pelas grandes, dependendo de a qual dessas partes se apresenta a ocasião. Pois vendo as grandes que não pode resistir ao povo, começa a dar o poder a um deles, e o fazem príncipe, para que possa a sua sombra saciar seu apetite. O povo, por sua vez, vendo que não pode resistir aos grandes apoia um deles, e o faz príncipe, para ser protegido por sua autoridade. Aquele que chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que aqueles que recebem a ajuda do povo, porque tem ao seu redor muitos que lhe parecem seus iguais, e por isso não os pode nem comandar, nem manipular o seu modo. Mas aquele que chega ao principado com a ajuda do povo encontra-se só, e ninguém ao seu redor ou pouquíssimo recusam-se a obedecer. Além disso, não se pode honestamente satisfazer aos grandes sem prejudicar alguém, mas ao povo sim, porque o príncipe do povo é mais honesto que o dos grandes, porque estes querem oprimir e aquele não quer oprimir. Mas, no mais, um príncipe nunca estará seguro com um povo inimigo, porque são muitos, mas pode defender-se dos grandes, que são poucos. O pior que pode esperar um príncipe de um povo inimigo é ser abandonado por ele, mas dos grandes com os inimigos não deve temer apenas o abandono, mas que o ataquem, porque como tem mais visão e mais astúcia, sempre tem tempo de salvar-se e agrada a quem esperam que vença. O príncipe também deve viver sempre com o mesmo povo, mas pode bem governar sem os mesmos grandes, podendo fazê-lo e desfazê-lo todos os dias, tomando e conferindo prestígio a eles como lhe aprouver. Para melhor esclarecer esta parte, digo como se deve considerar os grandes, principalmente de duas maneiras: ou procedem de forma a submeter-se totalmente à tua fortuna ou não. Os que se submetem não são vorazes, devem ser honrados e amados. Os que não se submetem devem ser examinados de dois modos: ou o fazem por pusilanimidade e defeito natural de ânimo, então deve servir-te deles, principalmente os de bom conselho, porque na prosperidade onde honrar-te, e na adversidade não precisarás temê-los. Mas quando não se submetem por astúcia e por razões de ambição, é sinal que pensam mais em si mesmo do que em ti. E deste deve o príncipe guardar-se, e temê-los como se fossem inimigos declarados, porque sempre na adversidade ajudarão na sua ruína. Deve, portanto, quem se torna príncipe mediante favor do povo, manter sua amizade, o que será fácil, já que o povo só pede que não seja oprimido. Mas aquele que contra o povo torna-se príncipe com o favor dos grandes, deve, antes de mais nada, tentar conquistar o povo, o que lhe
será fácil desde que se encarregue de sua proteção. E como os bens... desculpa, pensei outra coisa e me distraí. E como os homens, quando recebem o bem de quem esperavam o mal, submete-se ao seu benfeitor, o povo torna-se imediatamente ainda mais agradecido do que se tivesse ele mesmo indicado o príncipe. E o príncipe pode seduzi-lo de muitas maneiras, a quais porque variam conforme os súditos. Não podem ter uma regra determinada e por isso não trataremos delas. Concluo apenas que um príncipe precisa de um povo amigo. Caso contrário, nas adversidades não conseguirá governar. Nabis, príncipe dos espartanos, resistiu a um sítio de toda a Grécia e a um exército romano vitoriosíssimo, e defendeu sua pátria e seu estado contra eles. E quando sobreveio o perigo, lhe bastou apenas o apoio de poucos, que não lhe bastaria se tivesse seu povo como inimigo. E que não conteste esta minha opinião com aquele provérbio banal, dizendo que quem lança fundações no povo constrói no lodo. Isto só é verdadeiro quando o cidadão comum aí constrói suas fundações. Espera que o povo libere quando for oprimido por inimigos ou magistrados. Nesse caso, com frequência constataria seu engano, como ocorreu com o irmão Graco em Roma e com o Mércio Jorge Scali em Florença. Mas, se quem lança fundações no povo é um príncipe que possa comandar e seja homem de coração, que não se acovarde nas adversidades e a quem não falte outros preparativos e que, com sua energia e sua providência, anime o povo todo. Este não será nunca enganado pelo povo. Ele aparecerá ter bem construído suas fundações. Esses principados costumam periclitar quando estão para passar de ordem civil para absoluta. Porque esses príncipes, agora sim, ou comandam para si mesmo por meio dos magistrados. No último caso, é mais fraco e mais arriscado o seu poder, porque depende da vontade daquele cidadão e seu preposto, que são os magistrados, quais, principalmente na adversidade, podem tirar-lhe o Estado com grande facilidade, contrariando ou desobedecendo-o. E o príncipe não terá tempo nos perigos de assumir a autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos, habituados a receber ordem dos magistrados, não obedecerão às suas numa situação difícil, e terá sempre em tempos incertos dificuldades para encontrar em quem confiar, porque esse príncipe não pode basear-se no que vem em tempo de paz, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todo mundo corre, todo mundo promete e cada um deles quer morrer pelo príncipe. Quando a morte está distante, mas a adversidade, quando o Estado precisa dos cidadãos, então encontra poucos. E esta experiência é tão mais perigosa porque só pode ocorrer uma vez. E, pois, um príncipe sábio deve pensar no modo pelo qual seus cidadãos tenham sempre, em qualquer lugar, necessidade de Estado e dele. Depois lhe serão sempre fiéis. Deixa eu ver o tamanho do capítulo 10 para ver se dá para... Dá. Vamos também ler o capítulo 10. De que modo se deve medir as forças de todos os principados? Ao examinar a qualidade desses principados, convém fazer outra consideração, a saber, se um príncipe tem tanto poder que, em caso de necessidade, seja autossuficiente ou se precisa sempre de proteção de outrem. Para melhor esclarecer esta parte, digo que entendo a autossuficiência como poder reunir um exército adequado por abundância de homens ou de dinheiro e promover uma batalha campal contra quem lhe convier. E entendo a necessidade permanente de outrem como a incapacidade de enfrentar o inimigo em campo aberto e a necessidade de se refugiar entre os muros da cidade para defendê-la.
No primeiro caso, já se falou a respeito e adiante acrescentaremos o que for necessário. No segundo caso, não se pode dizer outra coisa, exceto estimular tais príncipes a fortificar e municiar a própria cidade e não levar em conta alguma o resto do território. Quem tiver sua terra bem fortificada e governar seus súditos, como já foi dito, e voltará a ser dito, será sempre sitiado com grande temor, porque os homens são sempre inimigos dos empreitados em que se vê dificuldade. Nem se pode ver facilidade no ataque de alguém que lhe sua cidade vigorosa e não seja odiado pelo povo. As cidades da Alemanha são muito livres, têm poucas terras ao redor e obedecem ao imperador. Quando querem, não temem nem a qualquer outro poderoso nas vizinhanças, porque são tão fortificadas que todos pensam que deve ser tedioso e difícil atacá-las. As cidades da Alemanha são muito livres, têm poucas terras ao redor e obedecem ao imperador quando querem. E não temem nem a qualquer outro poderoso nas vizinhanças, porque são tão fortificadas que todos pensam que deve ser... já li isso, né? Um príncipe, portanto, que tem uma cidade forte e não se faça odiar, não pode ser atacado. E se houvesse quem o atacasse, partiria envergonhado, porque as coisas do mundo mudam, tanto que seria quase impossível manter os exércitos por um ano acompanhados a sitiar a cidade. E quem replicasse, se o povo vir suas propriedades a arder fora dos muros, perder a paciência e o longo sítio, o interesse próprio faria esquecer completamente o príncipe. Então respondo que um príncipe potente e enérgico sempre superará todas as dificuldades, dando aos súditos, ora, a esperança de que mal não dura muito, ora o temor da crueldade do inimigo, ora precavendo-se com destreza do que lhe pareça muito ousado. Além disso, é razoável supor que o inimigo queimará e arruinará o território em seu primeiro ataque, quando os ânimos dos homens ainda estão quentes e empolgados com a defesa. E nem por isso o príncipe deve ter dúvida, porque depois de alguns dias, quando o entusiasmo arrefecer, os danos já terão sido feitos, os males já recebidos, e não haverá mais remédio. Então, onde se unir ainda mais com o príncipe? Parece então ter com eles uma obrigação, visto que perderam casa e propriedade em sua defesa. E a natureza dos homens é a de que, assim, se obrigar tanto pelos benefícios feitos como pelos recebidos, donde, se tudo for bem considerado, não é difícil para um príncipe prudente manter firme os ânimos dos seus concidadãos e dos seus cidadãos antes e depois do cerco, desde que não lhe falte víveres nem com o que defender. Bom, acabamos esse capítulo. Eu, sinceramente, acho muito chato o livro Príncipe de Maquiavel. É um negócio muito narrativo, assim, não tem muito o que comentar. Pelo menos eu não vejo muito o que comentar. Eu gosto mais de uma coisa mais crítica, não sei lá. No meu santo não bate. Então tá, gente, beijo.